Olá, Marcelo Arcos, sou da divisão trabalhista do escritório Garrastazu Advogados. Atuamos em todas as áreas e sugiro que entre no YouTube para análise de todos os nossos setores. Pois bem, lanço um tópico simples, contudo polêmico, que é o buscar os direitos na Justiça do Trabalho. É um termo equivocado do ponto de vista que direitos não são buscados, e sim direitos são consultados. Veja que temos uma lei, temos legislação, temos súmulas, temos jurisprudência. Porquanto, quando um trabalhador sai de uma empresa, a primeira coisa que ele diz é: vou buscar meus direitos. Da mesma forma, um empresário, por vezes, quando despede seu funcionário, diz para ele: busque seus direitos, junto a sindicatos, junto a advogados, junto até mesmo a terceiros que não têm conhecimento técnico nenhum. E nessa linha que eu gostaria de abordar para dar o melhor caminho aos nossos prospects. Salvo melhor juízo, o buscar direitos, como já dito anteriormente, não é a melhor expressão. Devemos consultar conforme a lei que nos ampara. A Justiça do Trabalho segue um malfadado caminho, que é o preconceito tanto do trabalhador quanto do empresário. O trabalhador pensa que ao buscar a Justiça do Trabalho estará conquistando todo e qualquer direito postulado, porquanto o empresário tem a concepção de que qualquer direito a ser postulado será deferido, sendo um prejuízo importante para a sua empresa, o que não é a melhor definição. Me parece que esse termo buscar direitos pode ser correto à época da escravidão. Por uma simples definição, não havia direitos. Haviam sim direitos e obrigações. Direito do comprador e obrigação do comprado. Isso era uma análise dada no contexto civil para a análise de um assunto de natureza trabalhista. Após abolida a escravidão, aí sim nasce a busca do direito, pois juntamente ao trabalhador vem o empregado. O trabalhador buscava a evolução profissional, porquanto o empresário o crescimento de sua empresa. Nesse contexto que se fez necessária a criação de uma efetiva legislação. Agora sim, a parte interessante da busca dos direitos. Em 1943 surge a CLT. Getúlio Vargas traz um dos diplomas mais precisos para nosso país. Tido por fascista por alguns, tido por equivocado por outros, e nos dias de hoje forçado, trazendo inclusive a necessidade de uma reforma. O referido diploma traz consigo a ideia do jus postulante. Essa ideia, sim, na minha ótica, equivocada. O trabalhador necessita efetivamente de alguém que tenha conhecimento dos princípios, das leis e dos conhecimentos técnicos necessários para conduzir toda e qualquer demanda. Por sua vez, o empresário necessita do mesmo profissional, o advogado, para conduzi-lo numa sequência lógica correta para que não haja necessidade de demandas, num foco de remunerar corretamente seu empregado, para que no futuro esse empregado não necessite buscar um advogado. No âmbito da advocacia, podemos considerá-la uma arte, um dom, e ela vem ao mundo para conduzir com perfeição problemáticas pessoais e até mesmo sociais. A partir de 1827, quando criadas as primeiras faculdades em nosso país, Olinda, São Paulo, temos profissionais que distinguem-se nessa arte, nesse dom, desenvolvendo teses reconhecidas mundialmente em todos os âmbitos. No mundo das artes, opera-se a criatividade, onde os advogados aproveitam-se da inocência dos empresários ou o caminho inverso. Os empresários aproveitam-se da inocência do trabalhador para operar o ilícito. Veja, não estou falando do ilícito por lado do empresário e não estou comentando o ilícito por falta do empregado. Estou fazendo uma análise conjunta da Justiça do Trabalho, que é mal vista em ambos os lados.
A referida criatividade começou a ser buscada quando os empregados postulavam aquilo que não faziam jus. Da mesma forma, quando os empresários esquivavam-se de pagar aquilo que tinham obrigação. Nesse contexto, começou a dar-se essa gama de pedidos absurdos, mas também começou a haver descuidos propositais ou não por parte dos empresários em repassar efetivamente os direitos do trabalhador ou não. Pois bem, vem o juiz do trabalho. Como julgar? Passou a julgar conforme os princípios da justiça do trabalho. O princípio protecionista, que objetiva salvaguardar os direitos do trabalhador. Um problema ou uma solução? Depende o lado que o artista, que é o advogado, está atuando. Nos dias atuais, a referida abusividade de direitos já está sendo cuidada. Contudo, o karma da justiça do trabalho, onde o trabalhador postula e ganha efetivamente tudo o que postula, todavia, não foi abolido de nossas cabeças. O trabalhador pode sim postular tudo. O empregador deve sim pagar tudo. Essa é a melhor percepção a ser dada. Nesse contexto que entra o busque os seus direitos na justiça do trabalho. Veja, trabalhador pode postular diferenças daquilo que não percebeu. E essas diferenças apenas podem ser postuladas por um descuido do empresário. Ambos bem auxiliados por quem? Pelo artista, que é o advogado. Então, finalizando, em nosso escritório, a concepção de busque seus direitos na justiça do trabalho cai por terra. Aqui temos a seguinte definição: busque seus direitos com o nosso advogado na justiça do trabalho, pois assim você vai ter uma condução precisa da sua lide, seja no âmbito empregado, quando necessitar postular diferenças, direitos, seja no âmbito empresário, quando necessitar verificar se cumpriu efetivamente suas obrigações ou está sendo extorquido, roubado por um empregado. Porque sim, existe essa definição para ambos os lados, o que, com a condução dos nossos profissionais, tentaremos elidir de todo o judiciário trabalhista. Por hoje concluímos a nossa apresentação de Justiça do Trabalho, tentando demonstrar para você que tanto o trabalhador quanto o empresário têm direitos a buscar. E para isso, nosso escritório está sempre à disposição para melhor atendê-lo.